dia. Meu nome é Dr. Carlos Gil Ferreira, eu sou oncologista clínico e pesquisador e trabalho com o desenvolvimento de novos medicamentos, novos fármacos em oncologia. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o tema que é talvez o tema mais discutido hoje, na oncologia mundialmente, que é o tema das chamadas drogas-alvo. E é importante primeiro a gente definir o que é, o que são essas drogas-alvo. Eu tenho sido procurado ao longo dos últimos anos por vários colegas me pedindo para definir um pouco melhor o que representa essa nova classe de medicamentos. E um conceito muito errado que vem sendo divulgado por vários no nosso meio, de que droga-alvo é aquela que tem um alvo específico dentro da célula, o que é um erro. Na verdade, os quimioterápicos clássicos têm um alvo definido dentro da célula. Tem moléculas das quais eles são dirigidas para lá, que na verdade fazem parte do mecanismo de ação. Droga-alvo, como são conhecidas hoje, as chamadas drogas moleculares, são aquelas que são direcionadas pelas vias, ou chamados pilares, que sustentam o processo carcinogênico, ou seja, o processo que leva à formação do tumor. Por isso que essas drogas-alvo são chamadas de mais específicas, porque elas são direcionadas para as alterações que sustentam a geração e a manutenção da célula maligna. E qual é o objetivo dessas drogas-alvo? Ao serem direcionadas para essas vias que sustentam o fenótipo maligno, ou seja, a característica maligna da célula, elas desmantelam esses pilares e podem, às vezes, reverter ou pelo menos estabilizar a evolução desses tumores. Por isso que elas representam uma evolução. E ao serem mais específicas, o que acontece é que elas acabam realmente sendo menos tóxicas, ou pelo menos a gente pode prever melhor qual o padrão de efeito colateral, de toxicidade que elas vão apresentar. Uma outra pergunta que muitos têm feito, tanto colegas como médicos, como pacientes, é se essas drogas-alvo vão realmente, ao longo do tempo, substituir totalmente aquilo que a gente conhece como quimioterapia clássica. E a resposta que eu dou hoje é diferente da que eu daria há 10 anos atrás, quando começou essa história das drogas-alvo. A resposta é não. Os quimioterápicos clássicos vão continuar existindo e vão ser, sim, aos poucos substituídos pelas drogas-alvo, mas não completamente. O que vai acontecer nos próximos anos é o que já vem acontecendo hoje em dia. Em alguns tipos de tumor, a associação dessas drogas-alvo aos quimioterápicos que a gente conhece. E talvez a gente possa até reduzir a dose desses quimioterápicos, torná-los mais toleráveis, mas nós vamos depender deles durante algum tempo, até porque a gente não pode esquecer que esses quimioterápicos clássicos são curativos, levam a cura em alguns tipos de tumor, como os linfomas, os tumores de testículo, por isso a gente ainda depende muito deles. As drogas-alvo vêm sim a somar nesse cenário. Uma outra característica que muito tem sido questionada sobre as drogas-alvo é o custo dessas drogas-alvo. E realmente elas vêm sendo desenvolvidas e saem no mercado a um custo muito alto, o que limita muitas vezes o acesso a esse tipo de medicamento, especialmente em sistemas de saúde que ainda estão muito dependentes do setor público, em países grandes, como é o caso do Brasil. Então isso não significa que essas drogas-alvo não tenham que ser incorporadas, elas vêm sendo incorporadas em vários países, inclusive no Brasil, mas que a gente tem que ter uma política mais clara no sentido de como essas drogas vão chegar aos pacientes e para quais pacientes elas são realmente importantes. É o conceito de droga-alvo, a droga-alvo usada para a população-alvo específica, dependendo aí no caso de um outro conceito, que é o conceito dos biomarcadores que fazem esse link entre o que é droga-alvo e o que é população-alvo, que vai se beneficiar desse tipo de medicamento. Existem inúmeras drogas-alvo em desenvolvimento, na verdade chega a ser assustador. Alguns falam em 900 moléculas em desenvolvimento hoje em oncologia, e dessas 900, provavelmente mais de 800 se encaixam no conceito de droga-alvo. O que a gente todas elas vão chegar ao mercado? Não. Todas elas são eficazes? Provavelmente não. Mas o que a gente vai ter que fazer, o desafio ao longo dos próximos anos, é identificar aquelas drogas-alvo que realmente vão ser importantes para que a gente possa fazer o desenvolvimento preciso desse tipo de molécula, desse tipo de medicamento. Então, outra pergunta que surge muito é como o Brasil se insere nesse campo de desenvolvimento dessas novas moléculas. O Brasil tem capacidade de desenvolver essas drogas-alvo? A resposta é sim. O que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, felizmente, é que o governo tem estado mais atento a isso, tem investido em centros que são capazes de desenvolver essas moléculas. Nós, claro, ainda estamos um pouco atrás dos países desenvolvidos, não tem nenhuma molécula ativa em oncologia gerada no Brasil, mas eu acredito que isso vai acontecer
ao longo da próxima década, e isso talvez tenha grande impacto para a nossa população, não só a população de pacientes, mas a população de pesquisadores. Tá? Então acho que é isso que é importante definir sobre essa droga nova. Nós vamos ouvir muito sobre elas nos próximos anos e elas realmente vão mudar a história da oncologia.